Boa tarde, quinto ano. A nossa aula de história hoje nós vamos começar na apostila, na página 56, com o surgimento da escrita. Nós vimos, com os primeiros homens, os homens pré-históricos, que a fala em si, ela surgiu depois de uma série de adaptações. Primeiro, os homens das cavernas utilizavam as pinturas rupestres para se comunicarem, que eram o quê? Os desenhos nas paredes das cavernas. Depois eles foram adaptando essa comunicação, veio os sons, mais para frente as expressões corporais e faciais e por fim eles trouxeram a fala, Não como é hoje, mas por repetição eles foram aprendendo a se comunicar através da linguagem. A escrita, ela também tornou-se necessária, assim como a fala para comunicação, a escrita ela serviu para quê? Por que ela foi tão necessária? Por que ela surgiu? Ela surgiu com os povos sumérios, em 3000 a.C., na região da Mesopotâmia. E para que ela foi importante? Por que ela era necessária? Para registrar a produção agrícola, o que sobrava, quanto dava em cada colheita, em que época os alimentos davam em maior quantidade. Isso tudo eles registravam. Outro lugar que precisava da escrita e que foi muito importante foi na igreja, Isso já nos povos sedentários, com o desenvolvimento da agricultura. A gente tinha também as ofertas, dentro das igrejas. Então era também necessário fazer-se o registro disso. Então a escrita ela começa nos povos sedentários com o desenvolvimento da agricultura para registrar esse desenvolvimento agrícola, tá? Sobre os produtos que sobram, os produtos que não sobram, em que época do ano que sobrava, ok? Vocês vão fazer o exercício da página 57 e a gente tem que lembrar o seguinte, as primeiras formas da escrita eram feitas em placas de argila e a escrita era chamada de cuneiforme, que eram riscos, a gente pode até falar que era um rabisco, Mas para eles entendiam o que eles estavam escrevendo. E essa escrita permitiu o desenvolvimento da inteligência, assim como a fala, e permitiu também o registro histórico, que é o que a gente vai falar agora, que está lá na página 59. Vocês estudaram isso no terceiro ano, que são as fontes históricas. O que são fontes históricas? Por que elas são importantes? As fontes históricas são registros orais, escritos, retratados, pintados, sobre o que aconteceu naquela região, sobre a sua história, sobre a sua cultura. Então a gente tem um registro na página 59 de umas fontes históricas, inclusive a pintura rupestre, e na página 60 nós temos as divisões, os tipos, de fontes históricas. Nós vamos ver as primeiras que são as orais. Lembra que nós conversamos na outra aula, na terça, de história. Falávamos sobre as tradições orais, então são as memórias, são essas tradições orais que são passadas, de uma geração para outra, pela fala, o fato da contação de história, das lendas, tudo isso é uma fonte oral. Já as fontes escritas são aquelas registradas. As fontes pictórias são as imagens dos acontecimentos, são as fotos, os desenhos. A pintura rupestre, ela é uma fonte o quê? Pictóricas. E por último, as fontes imateriais. Ué, tia, imaterial? Sim, são os valores, os costumes, os hábitos de todo aquele povo, que é passado também de geração para geração, de forma o quê? Oral. Vocês também vão fazer as atividades da página 61 e 63. Na página 63, a gente vai falar no comecinho lá da 62 sobre os patrimônios. Existem 2 tipos de patrimônio. Tia, o que é patrimônio? São todas as fontes históricas que permitem ao ser humano, aos povos, a construir a sua história, a sua cultura. Então, o patrimônio ele é muito importante, ele é fundamental para que a gente possa compreender a nossa história, a nossa cultura. E isso envolve a tradição oral. Aí nós temos 2 tipos de patrimônios. Os materiais, que são aqueles associados a qualquer elemento que nós possamos encontrar, que são as imagens, os documentos escritos, tá? A arquitetura, os objetos, os elementos.
Já as imateriais são aquelas que elas não são palpáveis, ou seja, são aquelas que foram passadas pela tradição oral, pela fala, que são os valores, os costumes, os hábitos, ok? Também vou terminar de fazer as páginas 63 até a 65, mas eu vou estar com vocês na aula online para ajudar vocês com o questionário, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar a tia lá no chat do Seneca Digital. Beijo grande. Tchau!